Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um caso assombroso, meu amigo, de venda de sentença de extorsão no STF. Olha que coisa que é isso daqui, tá? Um caso que não tinha nada a ver com nada, um assassinato de um advogado, acabou jogando na mão da polícia o telefone celular desse advogado, era um advogado muito importante lá do Mato Grosso, e de repente se descobriu todo um esquema de venda de sentença no gabinete de vários ministros do STJ. Olha só, não é venda de sentença de juizinho de vara pequenininha no interior do Brasil, não, meu amigo. STJ, a segunda maior instância da justiça brasileira, abaixo apenas do STF. Olha que escândalo que é isso. A gente não sabe se os juízes, no caso os desembargadores, os ministros do STJ estavam envolvidos nesse processo. Pode ter sido só o pessoal do gabinete, tá? Isso é muito comum em tribunal também, tá? Eu vi muito isso, o pessoal advogado dando dinheirinho pro cara do cartório para agilizar o processo dele, ou dando dinheirinho pro cara do cartório para sentar em cima do processo e não andar. Esse tipo de coisa, a justiça não é corrompida só no juiz, não, ela é corrompida em vários pontos dela, né? E é por isso que eu acho muito engraçado quando o pessoal vem criticar a justiça privada, falando, não, porque justiça privada, que aí quem paga mais ganha a justiça privada, só mostra que a pessoa não sabe o que é justiça privada, é o contrário. É a justiça estatal que funciona à base de dinheiro, né? Como vocês podem ver, né? Esse é o caso que vazou. Você pode ter certeza, meu amigo, isso acontece no Brasil inteiro, e tudo quanto é cartório, de tudo quanto é vara, de tudo quanto é juiz. Pode ser que o juiz não se corrompa, mas o pessoal do gabinete dele, meu amigo, vou explicar para vocês qual era a jogada aqui. Essa notícia foi sugerida por ex-amigo do Cambeck, o Alucard do MDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara, uma história que, se contar, ninguém acredita. Dá para fazer filme com isso. Olha só a história aqui, ó. O cara, o advogado Roberto Zampieri, um advogado muito conhecido lá em Cuiabá, em determinado momento chegou um rapaz chamado Antônio Gomes da Silva, que tinha problema nas pernas, ele mancava e queria fazer um negócio com ele, queria comprar uma fazenda, queria contratar o advogado para cuidar da coisa, né? Foi lá falar com o advogado, mas na verdade esse Antônio Gomes da Silva é um matador de aluguel, né? Isso tem no Brasil, meu amigo. Você acha que não tem isso? Não tem pra caramba. E não é só no Mato Grosso, não. Não é só no interiorzão, não. Tem matador de aluguel aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem tudo quanto é lugar, né? Mas enfim, o cara era matador de aluguel, foi contratado por alguém para matar o tal do Roberto Zampieri, né? Em princípio era um outro problema com o processo. Isso é uma coisa que realmente, né, o advogado ele corre esse tipo de risco, porque por mais que você se esforce para fazer o seu trabalho bem feito, nem sempre a decisão do juiz vai a favor do seu cliente, né? Então, às vezes, o cliente perde. Apesar de ter pago o advogado ter feito tudo certinho, o cliente perde, né? E às vezes, alguns clientes ficam com a impressão de que o advogado não fez o suficiente, ou sacaneou eles, e não sei o que lá, enfim, né? Mas enfim, esse caso, o caso da morte dele é o menor dos problemas. Porque aí o que aconteceu, né? Quando ele encerrou o expediente no início da noite, como de costume, fechou o escritório, caminhou até a rua, entrou no carro, mas aí o cara que era coxo, não sei o que lá, tava de tocaia, já foi lá, deu não sei quantos tiros nele, matou o cara. Beleza. Chegaram os policiais ali, no final das contas, e pegaram, né, começaram a fazer a investigação, né, para ver o que houve do caso, e recolheram, entre outras coisas, o celular desse advogado. O celular desse advogado estava ali, então entrou como pista, né, entrou como indício da investigação do caso da morte dele, né. E aí, em sigilo, o que o pessoal percebeu é que o advogado morto era membro ativo de uma rede que subornava juízes e desembargadores e negociava decisões judiciais até mesmo no STJ, né? Agora, olha só, de novo, é o que eu falo para vocês, tá? É muito mais comum do que vocês pensam esse tipo de coisa em qualquer tribunal. Não é o juiz, é o pessoal que trabalha no cartório, que trabalha no gabinete do juiz. Por quê? Porque esse pessoal tem um poder enorme também, meu amigo. O caso lá, o juiz vai decidir contra a sua parte, não tem nada que eu possa fazer. Mas se você me der um troco, eu pego o seu processo e jogo num canto ali, ó, que ninguém vai achar que aquele processo está jogado num canto ali. Isso na época do processo físico, evidentemente. O processo eletrônico é mais difícil. Mas ainda assim, é muito comum um juiz ou um desembargador ter uma pessoa lá do gabinete dele que vai ordenar os processos, que vai ver os casos que ele vai julgar naquele dia e coisa e tal.
E se essa pessoa não botar o seu caso ali, o seu caso vai ficar para sempre, eternamente, sem ser julgado e coisa e tal. Muitas vezes, né, isso já ajuda a parte, né? Lembra, uma pessoa que está sendo acusada, se ficar muito tempo sem condenação, ela é alcançada pela prescrição, né? Então prescreve o crime e a pessoa sai livre. Então é uma saída, você ficar pagando para o pessoal do cartório para protelar a situação, né? Enfim, então, pelo que estão falando aqui na reportagem, não tem nenhuma indicação de que os juízes sabiam do caso. A compra de sentença, a compra de favores, era do pessoal do gabinete desses juízes, né? E aí tem uma outra coisa que talvez você não saiba, mas como é que funciona um gabinete de um juiz? Um juiz julga inúmeros processos. Se ele tivesse que ler todos esses processos para fazer a sentença de todos esses processos e coisa e tal, seria simplesmente humanamente impossível para o juiz fazer isso. Então o que o juiz tem? Ele tem um gabinete com uma série de advogados, uma série de pessoas formadas em direito, uma série de especialistas ali, que vai trabalhar com ele nas sentenças. Ele só vai dar a decisão final dele ali, né? O cara que é encarregado de fazer toda a pesquisa, todo o levantamento e coisa e tal, e já de acordo com a orientação do juiz, elaborar a sentença, o juiz só vai lá e só assina no final das contas. Juiz nenhum, a gente não está falando só do STF, não, tá? Juiz nenhum de instância superior, mesmo juiz de primeira instância, o cara raramente ele vai escrever uma sentença. Quem escreve é o pessoal que está ali do gabinete dele, coisa e tal. Enfim, então esse pessoal tem mais esse poder, né? Porque se o cara botar alguma coisa ali na sentença, o juiz muito provavelmente não vai ler aquilo ali, não vai só assinar a sentença e pronto, né? Enfim, aqui ó, na tela de início havia o alerta de 39 mensagens de WhatsApp não lida. A última delas era enviada por alguém identificado como Sebastião, desembargador Sebastião, talvez. Nada aparentemente relevante, porém os policiais perceberam algo estranho. Os familiares do morto tentaram impedir a apreensão do aparelho, sem sucesso. Queriam evitar que os policiais acessassem os dados, argumentando que havia segredos profissionais entre o advogado e clientes. Aí entraram juízes e desembargadores do Mato Grosso, também se mobilizaram com o mesmo objetivo. Um juiz chegou a mandar um preposto à delegacia e conseguiu reaver o celular. Só que os policiais, de forma muito esperta, conseguiram fazer uma cópia antes de devolver o celular, né? O aparelho, de fato, guardava segredos profissionais que explicavam tamanha movimentação. Em busca de alguma informação que pudesse ajudar a elucidar o assassinato, os investigadores encontraram diálogos que versavam sobre compra de sentença, comprovantes de repasses financeiros a juízes e coisa e tal. Então, olha como é que funcionava a coisa, né? Aqui, ó, em um dos diálogos, um lobista identificado como fulano de tal encaminha a Zampieri é o advogado, né? A minuta de uma decisão que poderia ser tomada por um dos ministros citados num processo de interesse da quadrilha. Combinado o pagamento, dias depois veio o veredito. Até a vírgula era igual, comemorou o lobista. Então, olha só qual era a jogada do pessoal do gabinete. Lembra, quem redige a sentença é o pessoal do gabinete. Eles já sabiam qual é a sentença. Eles já tinham combinado com o juiz. Essa vai ser a sentença. Aí mandavam para a pessoa e extorquiam a pessoa. Olha só, a gente está com essa sentença aqui. Se você não pagar, a gente muda a sentença. Eles mudariam mesmo? Não dá para saber. Não dá para saber se mudariam. Repara, tem que prestar atenção nessas coisas, porque às vezes tem muito... É um golpe, não deixa de ser um golpe, não deixa de ser extorsão. Mas repara qual é o problema, né? Não necessariamente o juiz está nisso, porque se eles mudassem a sentença, o juiz poderia olhar, peraí, isso aqui não foi que a gente acordou, não vou assinar isso não, muda aqui, tira isso daqui, bota outra coisa. Mas o cliente não sabe disso, então o cliente vinha com essa informação, essa aqui é minuta, mas só se você pagar, se você não pagar a gente vai mudar a minuta. E aí o cara acabava pagando, porque tipicamente são casos de muito dinheiro, envolvendo muita grana, né? Cara, vocês não têm ideia, a maior parte dos casos, quem usa a justiça no Brasil de forma ampla mesmo, é o pessoal com muito dinheiro aqui no Brasil, tá? Então tem casos e mais casos de milhões de reais para um lado, milhões e milhões de reais para o outro. Eu sei que você acha que é muito triste a sua situação, que você perdeu aí um carro velho, uma casa velha para sua ex-esposa e coisa e tal. Chato pra caramba. É chato, eu sei, eu passei por isso também, né? Mas a verdade é, a quantidade de dinheiro que circula na justiça brasileira, vocês não têm ideia. No patamar mais alto ali, né? É coisa de milhões e milhões de reais sendo discutidos ali. Então, uma decisão que vai mudar milhões de reais de mão, o cara cobrar 50 mil reais, o cara paga. Pô. Não, eu pago para ter essa sentença aí, para ter esse troço aí, né?
Só que o cara não sabia que se ele não pagasse, ia ser a mesma sentença, porque a sentença já estava do jeito que o juiz queria assinar ela, né? Enfim, então, ou seja, no final das contas, era mesmo uma extorsão que o pessoal estava falando. E em determinado momento estava reclamando de pagamentos aqui, né? Tem esses casos que a gente fica sabendo também, né? Tipo de pessoal que vende voto em eleição. Tomem cuidado com isso, tá? Muita gente aparece por aí dizendo, ah, não, eu vendo voto na eleição. Não, eu tenho um cara lá que eu conheço lá no TSE que bota voto na urna e não sei o que lá, me dá não sei quantos R$1.000 aí que eu boto 500 votos para você. É mentira! O cara não tem como fazer isso, ele está enganando, né? É o mesmo caso aqui, é gente que está enganando. Aí tem trouxa que cai, o trouxa que cai perdeu o dinheiro, né? Se ele tiver mais do que 500 votos, o cara vai falar, viu, foi os 500 votos que eu botei. Se tiver menos de 500, o cara vai falar, não deu, no final lá deu alguma coisa errada, não entrou todos os votos que eu queria, coisa e tal. O fato é, não tem como comprar voto ou vender voto no sistema. Tem como comprar eleitor, né? Isso o pessoal faz mesmo, comprar eleitor, o pessoal compra mesmo, né? Enfim, aqui, ó, então, ou seja, estão investigando esse negócio, aí que eu falo para você, né? Segundo, isso está com o CNJ, está com o STJ, segundo eles estão dizendo, não tem indicação de que os desembargadores, os ministros estavam envolvidos com isso, era apenas o pessoal do gabinete, mas isso vai dar uma merda danada isso daí, tá? E é o que eu falo para vocês, isso daqui, pelo que eu conheço da justiça brasileira, não está muito longe, não. Isso deve acontecer em tudo quanto é vara, em tudo quanto é tribunal, em tudo quanto é coisa aqui no Brasil. E aí que vem o pessoal falando, não, que justiça privada, que se você tiver dinheiro, você ganha justiça privada. Não, é o contrário. A justiça privada é exatamente quem tem incentivo de ser isento. Porque se a justiça privada não for isenta, você escolhe outra justiça na próxima ação sua. Ela tem que ser isenta para garantir o modelo de negócio dele. Quem não precisa ser isento é a justiça estatal. Por quê? Porque a justiça estatal é cheia de proteções. Ou seja, vamos supor, por hipótese, de novo, a investigação diz que é só pessoal de gabinete, o juiz não está envolvido. Mas vamos supor que, por hipótese, identifique que um juiz estava envolvido nessa história. Sabe qual é a pena que ele vai ter? Aposentadoria. Ele vai se aposentar com salário integral. E pronto, e acabou. Ou seja, é o contrário, é muito mais fácil você comprar um juiz estatal do que comprar um juiz privado. É muito pior a justiça estatal. O que eu falo para vocês é sempre isso. Não existe justiça estatal, existe justiça e existe Estado. São coisas incomunicáveis, não pode juntar. Se tentar juntar as duas coisas, você tem um arremedo de justiça que é totalmente comprável sempre. Só justiça privada é justiça de verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.